Imagine uma cidade fantasma, silenciosa e abandonada, onde os prédios são tomados pelo tempo e a natureza começa a retomar o seu espaço. Agora, imagine que essa cidade um dia já foi lar de milhares de pessoas, com seus prédios pulsando de vida, suas ruas movimentadas e sua economia próspera. Mas em 1986 tudo isso mudou. O acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl alterou para sempre os rumos sociais, ambientais e econômicos da região. Oi, você está no Curiosity Things e hoje iremos conhecer mais um pouco sobre a história de Chernobyl. Considerado o pior acidente nuclear da história da humanidade, suas consequências foram catastróficas. Neste vídeo, vamos explorar os efeitos desse evento memorável e entender como ele impactou não só a Ucrânia, mas também o mundo inteiro. Mas antes de entender sobre o acidente nuclear, é importante entender que Chernobyl é uma cidade ucraniana que fica na porção norte do país, bem próxima à cidade de Pripyat e à fronteira com a Bielorrússia. O acidente aconteceu no ano de 1986, quando um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl entrou em uma cadeia de reações incorretas, resultando no desastre mundialmente famoso. Tudo aconteceu no mês de abril, quando as tecnologias da usina foram testadas para comprovar sua funcionalidade em caso de quedas de energia. Acontece que o conjunto de falhas no projeto dos mecanismos, arranjos incorretos e a má manipulação dos equipamentos resultou no que conhecemos como o acidente de Chernobyl. Os técnicos responsáveis por realizar e conferir os protocolos não realizaram tal função com êxito. Além do mais, os reatores que passavam por testes eram considerados instáveis e baixa potência. Com a queda de energia internacional, o maquinário trabalhou de maneira instável devido a esta característica. De repente, as reações nucleares saíram do controle e a água utilizada na geração de energia foi superaquecida, com uma intensa explosão de vapor. Consequentemente, outros materiais foram queimados e um grande incêndio acendeu. A combustão só foi controlada cerca de 9 dias depois de seu início. Além de atingir a cidade de Chernobyl e outros territórios nas proximidades, as precipitações de materiais provenientes da catástrofe se espalharam por partes da Europa Oriental e União Soviética. Com a chegada das partículas radioativas, as nações europeias notaram algo de estranho e suspeitaram de algo proveniente da URSS. Os suecos foram pioneiros em alertar a situação no cenário internacional, e na noite de 28 de abril, a União Soviética finalmente assumiu a ocorrência do desastre. É importante ressaltar que o funcionamento da usina nuclear de Chernobyl estava sob tutela do governo de Moscou. Por essa razão, os ucranianos não foram notificados imediatamente do ocorrido. A comunidade internacional só notou a gravidade do acidente algum tempo depois. A princípio, imaginava-se que o acidente tinha sido pequeno e pouco significante. Entretanto, com a decisão da URSS de evacuar milhares de pessoas, as nações perceberam a magnitude do acontecimento e pressionaram os governantes para a liberação de relatórios e informações verídicas sobre o fato. Questionamento sobre quantas pessoas faleceram em Chernobyl ainda não possui uma resposta concreta. Sabe-se que no momento das explosões, 2 pessoas faleceram imediatamente devido à alta quantidade de material radioativo e calor. Com o tempo, as consequências foram se modificando. Muitos trabalhadores, como bombeiros, foram hospitalizados e os números apontam que 28 deles vieram a óbito. Muitos indivíduos que estavam próximos da região na explosão e nos dias seguintes a ela foram hospitalizados com síndrome aguda de radiação, uma doença que causa náuseas, fraquezas, perda de cabelo, queimaduras na pele e pode comprometer a fisiologia humana no geral. Na cidade de Pripyat, ainda a evacuação da população foi tardia. Na noite de 26 de abril, todos seguiam normalmente com seus cotidianos. Entretanto, com o aparecimento dos sintomas na manhã seguinte, perceberam que havia algo em comum. Estudos levantam a hipótese de que o câncer também pode ser uma consequência da exposição direta e indireta a altas quantidades de materiais que emitem radiação. E como a cidade ficou depois do desastre? De fato, a cidade ucraniana não era a mesma após o acontecimento do desastre. Existe uma Chernobyl antes e depois do acidente nuclear. Em termos ambientais, a região foi devastada, assim como os territórios da Bielorrússia e outras porções europeias que margeiam a região de Pripyat. Nos Alpes suíços, por exemplo, as condições climáticas foram cruciais para o acúmulo dos materiais radioativos na atmosfera, com a precipitação e espalhamento dessas partículas. Em relação aos recursos hídricos, uma das grandes fontes de água da Europa foi atingida e causou preocupação nos moradores e governantes que precisariam lidar com essa situação pelos meses seguintes. De certa forma, esse dano foi contido com outros reservatórios e alterações nas diretrizes que classificam a potabilidade da água. Os animais aquáticos e plantas sofreram com o índice de bioacumulação,
que é o processo no qual os seres vivos absorvem e acumulam as substâncias tóxicas. Os animais terrestres morreram e as florestas próximas adquiriram uma coloração quente, em tons de marrom, laranja e vermelho. O local onde estava instalada a usina e o reator número 4 foi coberto e tratado para minimizar os efeitos da emissão da radiação na região. O revestimento é conhecido como sarcófago e é construído com enormes e espessos blocos de concreto. Atualmente, o antigo sarcófago já foi reformado, depois de ceder. Isso porque foi construído logo após o acidente e não permitia a aproximação dos trabalhadores, que precisavam se virar para concluir a obra. É incrível como a história de Chernobyl é capaz de nos mostrar o poder da resiliência humana. Depois de anos de espera, o antigo sarcófago, que não suportou os danos causados pelo acidente, finalmente foi reformado. E não foi nada fácil. Os trabalhadores enfrentaram inúmeros desafios para concluir essa tarefa crucial, como a ameaça constante da radiação e a impossibilidade de se aproximar do local. É um lembrete inspirador de que mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, a força da vontade humana pode nos levar além do que imaginamos. E agora, eu te convido a se juntar a nós e compartilhar essa história de superação com seus amigos e familiares. E não se inscreva de se esquecer no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de outras curiosidades fascinantes. Até já!